Deus. Quero dar início aqui, compartilhando com os irmãos um texto que eu já até citei outras vezes, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim: então disse, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse texto ele fala sobre o momento em que Deus ele vai se encontrar com Adão. Todas as tardes Deus descia para se encontrar com Adão e compartilhar com ele aquilo que tinha acontecido no seu dia, né? E no momento em que o homem cai, ele se envergonha da presença de Deus e se esconde. E aí, quando o próprio Deus desce para falar com o homem, ele não o encontra. E aí vem essa pergunta: onde você está? E quando eu leio isso, eu trago isso para a minha vida. E eu penso: será que Deus está me perguntando onde eu estou também? Será que eu estou de fato no lugar que eu deveria estar para me encontrar com meu Deus? Ou será que quando Ele me procurou naquele lugar, eu não estava lá? Ou será que quando Ele desejou falar comigo, porque eu um dia pedi uma resposta e Ele trouxe a resposta, eu não estava no lugar para receber a resposta? E hoje, essa tarde, é uma oportunidade que nós temos para responder a essa pergunta. Hoje o Senhor ele pergunta para mim e para você: onde você está? E aí, assim, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e, ao mesmo tempo, fechasse os seus olhos e começasse a se perguntar: onde você está diante do Senhor? Onde nós estamos quando Ele nos pergunta isso? Será que nós estamos no lugar que deveríamos estar de fato? Será que nós estamos disponíveis a ouvir essa voz, a receber as respostas que tanto estamos buscando? Será que nós estamos de fato abertos a receber a presença desse Deus da maneira como nós estamos desejosos? Todos os dias, eu não sei você, mas na minha casa eu levanto e vou tirar um tempo com o Senhor. E eu me pergunto justamente isso: Senhor, será que hoje eu estou respondendo essa pergunta? Então a gente vai começar aqui buscando ao Senhor numa adoração, mas que aí no seu coração você comece a trazer a resposta para essa pergunta. E se você puder começar a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui no lugar onde o Senhor me chamou para estar. E não é num culto apenas, não é num momento de adoração apenas, é no momento ou no lugar onde a presença dEle está. Então, se você puder começar a abrir os seus lábios, comece a fazer a sua oração onde você está, mas que você possa abrir o seu coração e dizer isso: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui mais uma tarde, eis-me aqui mais uma vez. Senhor, eis-me aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. Quem sabe nós muitas vezes estamos recebendo respostas de Deus, mas não estamos ouvindo porque estamos indo para outros lugares que não a presença dEle. Então, se você puder fechar os seus olhos e começar a fazer a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa tarde. Senhor, nós entendemos, Deus, que nesse momento estamos diante da Tua presença. Aqui nesse lugar, Senhor, esse auditório ele deixa de ser um auditório e passa a ser um altar ao Senhor. E hoje, Deus, essa pergunta ela vem de encontro aos nossos corações. E a minha resposta diante de Ti é: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para ouvir a Tua voz. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração. Eis-me aqui, Senhor, para entender a Sua direção, Pai. Eis-me aqui, Deus, para receber as respostas que eu estou buscando diante de Ti, mas que muitas vezes elas não chegaram ao meu coração, porque eu não estava atento, porque eu não estava no lugar que eu deveria estar. Senhor, eis-me aqui mais uma vez, Deus, porque eu preciso da Tua graça, porque eu preciso da Tua misericórdia, porque eu preciso me humilhar diante de Ti. E mais uma vez, Deus, eis-me aqui para Te adorar, para Te reconhecer como meu Senhor, para Te reconhecer como meu Salvador, em nome de Jesus. Você pode repetir isso: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo essa tarde. Muda a minha história, Deus, em nome de Jesus. Jardim, tua humildade colocou o jardim
em mim. Você pode cantar isso? Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Você pode declarar isso? Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sabe, queridos, eu não sei se você entende a intensidade dessa canção, mas refletindo sobre o que essa música quer dizer, eu lembro de um raciocínio, uma reflexão que eu vi há um tempo atrás. Quando a ovelha ela sai do aprisco e se desliga, essa única ovelha que sai, porque existe aquela canção, né? Eram 100 ovelhas, alguns aqui devem conhecer. E uma única ovelha se afasta do aprisco. Sabe o que o pastor faz? Ele deixa aquelas 99 e vai atrás dessa uma. Mas quando ele a encontra, algo inusitado acontece. Diz que ele quebra a pata dessa ovelha, coloca ela no ombro e carrega ela para o aprisco novamente. Mas sabe por que isso acontece? Para que quando ela chegar no aprisco, que é o lugar onde elas estão reunidas, ela não tenha como fugir novamente. E aí o pastor vai colocar essa ovelha no colo e vai cuidar dela pessoalmente. E sabe, talvez eu e você nos encontramos muitas vezes dessa forma, distantes do aprisco, distantes do lugar onde deveríamos estar. Mas o Senhor muitas vezes permite que as nossas patas sejam quebradas com as desilusões da vida, com os problemas que a gente enfrenta, com tantas coisas que nos moem, sabe? Que fazem com que o nosso coração ele seja de fato quebrantado, com que a nossa vida de fato seja moída, para que Ele possa nos colocar no colo e Ele cuidar de mim, de você pessoalmente. Então, se você puder nesse momento fechar os seus olhos e começar a entender isso, e começar a falar: Senhor, cuida de mim, Pai. Eu não sei como é que está o seu coração, mas Ele sabe. Começa a falar assim: Senhor, cuida de mim. Senhor, faz de mim como essa ovelha que um dia se perdeu,
Talvez você hoje está de fato na presença do Senhor novamente. Talvez você nunca passou por isso, mas independente disso, o Senhor ainda assim Ele quer te colocar no colo e cuidar de você, dizer que você é amado, que você é amada, que você é importante, que você tem valor. Talvez você esteja esperando ouvir isso de alguém, mas o Senhor fala para você: você é importante, você tem valor, você tem esperança. Os seus sonhos, eles podem se concretizar se você confiar em mim. Então começa a falar: Senhor, cuida de mim, Pai, cuida das minhas feridas. Pai, olha aqui como é que está o meu coração. Pai, olha como é que está a minha alma. Pai, olha como é que está o meu interior. E sabe o que eu consigo mais ter a intensidade dessa canção? É porque a palavra de Deus vai dizer que não existe amor, ou melhor, distância, não existe profundidade, não existe largura que possa nos afastar desse amor. E essa ovelha, ela só é resgatada porque o Pai ama essa ovelha. E assim é conosco também. Jesus, Ele te ama demais para te ver se perder lá fora. Jesus, Ele te ama demais para ver você se afastar dele. Por isso Ele te diz isso: o meu amor, o meu ousado amor, ele é impressionante por mim e por você. Então, se você puder repetir isso: oh, impressionante. Sim, Senhor, o teu amor é impressionante, Senhor, de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele faz isso por nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor onde você está. Tu és santo, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor perfeito, Senhor, por nos olhar com importância, com valor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te adorar, Pai. Obrigado por nos amar, por se importar com as nossas questões, Senhor. Nós somos tão insignificantes sem Ti. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Tu és único nesse lugar, Jesus. É por isso, Deus, que nós Te adoramos com as nossas palmas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa tarde? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Vamos receber o nosso pregador da tarde. Aí mesmo sentado, você pode só estender sua mão para cá. Vamos orar pelo pastor Jedson. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Teu Filho na Tua presença. Pedimos que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações através da vida dele, Deus, que ele seja um instrumento nas suas mãos e que, Senhor, enquanto ele ministra aqui, Deus, a palavra do Senhor, que o Senhor possa cuidar, Deus, da sua casa, dos seus bens, da sua família. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Deus, com as necessidades do teu servo e que ele seja, Deus, hoje instrumento para ministrar a verdade, que nós saiamos daqui hoje, Deus, em nome de Jesus, impactados com o teu evangelho e transformados por ti, em nome de Jesus. Amém.
Tomando a frente desse trabalho aqui. Então, eu queria pedir para a irmã vir aqui à frente também. A Laiane não está, mas está nos bastidores, cuidando de tudo para a organização. Eu queria que nós orássemos por essa equipe aqui. Pode vir também, por favor. O que acontece? Fique de pé, por favor. Nós estamos aqui porque nós entendemos que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E a Bíblia claramente ela mostra que aonde Jesus estava, pessoas eram alcançadas, pessoas eram abençoadas. Mas eles concordam que Jesus precisava estar, Ou seja, quando a gente se reporta para a equipe aqui, e tem muito mais pessoas envolvidas nesse trabalho aqui, a gente entende que é uma ação de Deus para que um trabalho aconteça, para que bênçãos sejam geradas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, possivelmente você veio aqui para ser abençoado. Quem veio aqui para ser abençoado? Eu vou levar os mãos e os pés também, Porque eu vim também para ser abençoado. Só que aí Deus coloca no meu coração de nós transferirmos, as nossas mãos para essa equipe de trabalho. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, pô, que louvor maravilhoso. Então eles estão super bem. Às vezes passa essa ideia, que quem está à frente da obra é porque está muito bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Só que ninguém sabe qual que é a realidade, E lógico que a gente torce para que esteja tudo bem mesmo, em nome de Jesus. Mas independente se está bem ou mal, a Bíblia diz que Jó, ele acordava de madrugada para pagar um preço, fazer um sacrifício pelos seus filhos, porque talvez eles poderiam ter pecado. Talvez eles poderiam não estar bem. Então assim, nós vamos orar crendo que está tudo bem. Mas caso em alguma área da vida as coisas não estejam tão bem, nós iremos orar para que Deus dê graça para vocês. Amém? Estenda a tua mão e que fique bem, em nome de Jesus. Deus, nessa tarde, nós não sabemos qual a realidade, nós não sabemos o porquê que estamos fazendo isso. Porque no geral são eles que nos abençoam, são eles que transferem as bênçãos através do Senhor para as nossas vidas. Mas nessa tarde especial, apresenta os teus filhos, apontando toda a equipe, a Laiane, os demais que são também levitas, e nós abençoamos os teus filhos, Pai. Nós cobrimos os teus filhos com teu sangue. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que esteja enviando os teus anjos para batalhar em favor dos teus filhos. Aquilo que está travado no mundo espiritual, que o Senhor esteja em nome de Jesus liberando. Que os olhos dos teus filhos contemplem o teu cuidado, a tua bênção, a tua graça. Que as bênçãos da tua bondade alcancem os teus filhos na casa, na família, no ministério, aqui no trabalho. Eu não sei quais batalhas estão enfrentando. O que eu sei é que independente da batalha, independente do tamanho da batalha, o Senhor é com os teus filhos, tu és o Senhor dos exércitos e é o Senhor que dá vitória. Por isso nós decretamos em nome de Jesus, os teus filhos, meu Pai, testemunhando mais uma vez o teu cuidado, a tua bênção e a tua bondade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. É uma passagem já conhecida, mas que eu acredito que Deus tem algo a nos ensinar ou a reforçar no nosso coração
nessa tarde. A Bíblia vai falar assim: Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Jesus estava como? Dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Fala assim: tudo ficou calmo. Fala mais uma vez: tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós queremos, antes de tudo, te agradecer, porque a Tua palavra, ela nos traz esperança. A Tua palavra, ela mostra coisas que a nossa fé pequena, o nosso medo, as nossas ansiedades, as nossas inquietações não nos faz ver. Nós, nessa tarde, queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez estar em um ambiente onde a Tua palavra é proclamada, onde mais uma vez a Tua palavra, ela está aqui para nos ensinar comportamentos que nós precisamos mudar, que nós precisamos reforçar. E que se o Teu Espírito Santo, ele nos conduzir nessa mudança, nessa transformação, se o Teu Espírito Santo nos ajudar a aumentar a nossa fé, nós iremos prevalecer, independente das tempestades, independente das batalhas, nós iremos prevalecer. Que diante dessa mensagem, diante dessa ministração, o Senhor nos ensine a correr para o Senhor, a estar perto de Ti, independente se o meu medo, ele traz a ideia que eu vou perecer, que eu não vou prevalecer, que o Senhor me traga sempre para perto de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se eu fosse dar o nome à mensagem, eu diria: paz em meio à tempestade. Sabe que faz toda a diferença. Quem conhece pessoas tranquilas, que às vezes está passando por momentos difíceis assim, e tu olha aquela calmaria, aquela tranquilidade, e faz toda a diferença. Quem já esteve em algum momento da vida assim, angustiado, preocupado, e aí você sentou para conversar com a pessoa, e aquela pessoa era muito tranquila, muito calma, e parece que até aquela angústia que você tinha, parece que foi tirada. Essa tarde, Deus está dizendo para mim e para você que não necessariamente nós estamos longe dessas tempestades. A verdade é que às vezes você está dentro da tempestade. Mas o problema não é a tempestade. O problema é estar nessa tempestade sem Jesus no seu barco. Porque quando você está na tempestade com Jesus, você tem a quem recorrer. Você pode recorrer àquele que tem poder para acalmar esses ventos da tua vida, essas ondas da tua vida. É engraçado, né, que eu não sei se vocês já ouviram, mas nós costumamos ouvir que a vida ela é constituída de altos e baixos. Tempos de alegrias e promessas misturado com desafios e dores. Que a vida não é uma escala constante até o topo, mas sim uma jornada que consiste de montes e vales.
A gente vai ver o próprio Jesus, o próprio Davi dizendo o seguinte: eu olho para os montes, da onde me virá o meu socorro. Esse mesmo Davi vai dizer assim também, no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque a nossa vida ela está constituída de montes, mas de vales também. De momentos bons e de alegrias, de conquistas, mas momentos também de tristeza. Talvez é uma enfermidade. Talvez um familiar seu está passando por um processo de divórcio. Talvez você tinha líderes que para você era referência e aconteceu alguma situação que te diz: eu não acredito que ele fez isso. Como é que ele fez isso? Então assim, as circunstâncias vão aparecer na tua vida para te mostrar que as coisas não são tão simples assim. Mas o problema não é a simplicidade de resolução dos teus problemas. O problema é até que ponto eu estou realmente envolvido em Jesus, ao ponto de passar por essas situações e dizer: Jesus, eu estou apegado em Ti. Eu não sei o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me fazer aprender com essa situação, mas eu estou contigo. E eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor. Todos aqueles que esperam no Senhor. Nesses altos e baixos da vida estavam esses discípulos. O interessante, né, que foi Jesus que entrou primeiro nesse barco e automaticamente eu vou atrás. Quem anda com Jesus aí? Amém. Amém, glória a Deus. Então, se Jesus vai, eu vou. Se Jesus está indo, eu posso ir atrás. Se Jesus está falando para eu fazer, eu vou fazer. E muitas das vezes eu não estou entendendo o porquê Jesus está mandando falar e fazer algumas coisas. Mas se Jesus está falando e pedindo para fazer, faça. Eles estavam nessa situação. E o engraçado, a gente leu aqui Mateus capítulo 8, versículo 23, a partir do versículo 23. Mas no início do capítulo 8, Jesus ele já tinha curado um leproso, Mateus 8, de 1 a 4. Ele já tinha curado um servo do centurião, Mateus 8, de 5 a 13. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, Mateus capítulo 8, de 14 a 15. E ele já tinha também curado muitos enfermos e expulsado demônios, Mateus 8, de 16 a 17. Esse mesmo Jesus que jogou os discípulos agora para uma tempestade, já tinha feito todos esses milagres aqui. Então o que não anda com um cara desse? Por que os discípulos entraram no barco? Porque estava com aquele que podia curar, que podia sarar, que podia libertar. Só que uma coisa é você estar com Jesus nos momentos bons. Uma coisa é você estar com Jesus quando Ele está multiplicando os pães e peixes. Que você não vai ter fome, você vai comer à vontade. É bom demais. Quem não quer andar com Jesus nessas horas? Eu ando com Jesus. Aquele que multiplica, que liberta, que cura, que ressuscita. Eu sou discípulo dele. Que tem pessoas que é assim, né? Nesses momentos aí da bênção, né? Eu sou crente. Eu sou de Deus. Eu sou da igreja. A questão é quando algumas situações acontecem. Que você olha para o lado e tem o seu irmão, tem o seu líder, tem um outro amigo, mas parece que você procura Jesus e Ele não está com você. E realmente Jesus, naquele momento ali, naquele local específico do barco, Jesus não estava. Porque Jesus estava onde? Estava dormindo. Os discípulos então, desesperados, eles recorrem a Jesus e o encontram dormindo. Esse comportamento de Jesus é o que nós precisamos aprender nessa tarde. Ao acordar, Jesus, ele não permite que o desespero e o medo da morte dos discípulos o envolva. Então o
que acontece? Nós temos um conhecimento da palavra de Deus, nós temos ensinamentos da palavra de Deus, nós temos princípios e valores da palavra, e muitas das vezes irão chegar pessoas diante de nós dizendo o seguinte: mas só essa mentirinha, não tem nenhum problema, fala que eu não estou. E automaticamente o Espírito Santo ele estrala assim, ó. Então, não foi isso que você aprendeu, não foi isso que Jesus te ensinou. A gente estava num propósito, inclusive o propósito vai até hoje, de jejum de fortalecimento, e as meninas à noite, as minhas filhas leem à noite, depois eu peço para elas explicar o que elas entenderam. E aí uma das passagens que elas leram, elas falavam sobre essa questão de nós priorizarmos os princípios e os valores de Deus. Aí ela: papai, eu entendi que a gente tem que valorizar os princípios e o valor de Deus. Amém. Me dá um exemplo na prática. Então, um exemplo na prática é o seguinte. Aí dei o exemplo para elas. Eu fui numa dessas desconveniências desses postos de gasolina, e aí foram me passar o troco de R$5. E eu não sei porquê, ou eu sei porquê, tinha 2 notas de R$5 assim, coladas. E a atendente me passou, e eu, na hora que eu fui pegar, aí na hora o inimigo diz assim: se deu bem. E o Espírito Santo devolve. E o inimigo: isso é besta, o mundo é dos espertos. Aí você ouve o Espírito Santo e devolve os 5 com a lágrima descendo, mas já devolve. Aí eu falei isso para elas. Falei assim, ó: quando você planta honestidade, você vai colher o quê? Honestidade. Fui abastecer o carro de manhã, e aí pedi para colocar R$100, e a mulher, na hora que ela foi passar, passou R$50. Aí ela rasgou o papelzinho e me deu, eu colhi R$50, e ela já foi saindo. Aí o que é que o inimigo diz? Se deu bem. O mundo é dos espertos. E o Espírito Santo chama ela de volta. Aí a lágrima desce e você chama de volta. Mas quando ela veio agradecer, ela quase chorou. E aí quando eu olhei para o semblante dela, eu percebi que ela estava muito angustiada. Então assim, seja a vontade de Deus diante de algumas situações que vai te permitir fazer o bem ou fazer o mal. O que eu estou colocando aqui é que os discípulos chegaram de Jesus totalmente desesperados. Quem já andou de barco aqui à noite? Quem já andou de barco aqui à noite? É super tranquilo assim, né? Tu olhar assim para a escuridão assim e saber que tudo é água. Gente, é desesperador, gente. É desesperador. Tu olhar para o lado assim, ó, tudo escuro, e tu sabe que se o barco fizer, tu também é engolido pelas águas assim. Era nessa situação que os discípulos estavam. Só que quando Jesus se depara com esses discípulos desesperados, Jesus não é afetado. É essa paz que Deus quer me proporcionar e quer te proporcionar diante de qualquer situação da tua vida. Às vezes é uma situação de alegria, mas sabia que tem pessoas que se perdem diante de uma conquista? Não é à toa que você vai ouvir pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam prêmios grandiosos tal, e se perderam. Como tem pessoas também que no momento de tristeza, de dor, de perda, se perdem, se distanciam de Jesus. Deus quer te proporcionar uma paz, uma alegria, um equilíbrio emocional que, independente das conquistas que Ele está te entregando ou dos momentos de dores que você está passando, você está ligado nele, você tem um equilíbrio, dizer o seguinte: eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão de Jesus. Nós não somos dependentes de circunstâncias. Como assim? Se eu estiver bem, glória a Deus, aleluia, canto louvor. Mas se eu não estiver bem, aí eu me afasto. Como assim eu me afasto? Por isso que a gente precisa aprender com Jó todos os dias. Mulher, por que tu me falas dessa forma? Tu falas como uma louca. Quer dizer que tu aceitaste as bênçãos de Deus, mas agora que a gente está passando
Por momentos difíceis, tu quer que eu o negue e morra? Esse desespero não pode tomar o teu coração. Essas lutas, essas batalhas não podem te roubar o privilégio de servir a Jesus no momento difícil também. Nós precisamos aprender com a vida de Jó. Muitos, como nós já acabamos de falar aqui, próximo da multiplicação de peixes, para ser curado, né, para ser abençoado, estão com Jesus, mas fora isso, o que a gente aprende? Jesus então, ele repreende a tempestade, e os discípulos que estavam envolvidos em uma esfera de medo e possível morte, eles ficam admirados com a pessoa de Jesus. Assim ele mostrou que por maior que fosse a tempestade do lado de fora, ela não tinha o poder de roubar a sua paz e a confiança que ele tinha em Deus. E aqui entra praticamente o tema da mensagem. A paz que Deus quer me proporcionar e te proporcionar, ela excede a compreensão das coisas. E essa paz não é apenas uma paz de espírito, e sim uma posição espiritual que você tem e precisa ter diante de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver nessa caminhada cristã, é esperança, que as coisas vão melhorar. Nós precisamos crer que Deus está à frente e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Eu já falei algumas vezes e vou repetir. Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele eu vou me alegrar. Nele eu vou me regozijar. Eu preciso declarar aquilo que eu creio e recebo da parte do Senhor sobre a minha vida. Mas muitas das vezes os teus olhos não necessariamente vão ver aquilo que você decreta. Mas o que você precisa fazer no outro dia? Continuar decretando. Continuar decretando que esse Deus, ele continua sendo contigo. A paz que Deus quer nos proporcionar, então, é um posicionamento que nós precisamos tomar posse. A verdade é que em tempos de inquietações, ansiedades e medos, nós precisamos parar de questionar Deus. Mas Deus, por que isso? Por que está acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo dessa forma? Deus, eu vou à tua casa, eu sou fiel, E quantos questionamentos nós fazemos para o Senhor? Então, nós precisamos, na verdade, parar de questionar Deus e sim analisar quem eu estou me tornando em Cristo diante dessas situações difíceis. Você já parou para se fazer essa pergunta? Quem você está se tornando em Cristo em meio a esses apertos da sua vida? Diante desses momentos difíceis, quem você tem se tornado em Cristo? Diante desses momentos difíceis, você corre para Jesus? Você se apega na palavra? Deus te criou com um propósito e nessa caminhada é possível que você enfrente tempestades inesperadas. Era mais ou menos o trajeto que os discípulos estavam fazendo. Jesus entra no barco, eles entram juntos e nesse trajeto a tempestade aparece. Então você está num trajeto rumo, e eu costumo dizer, a terra prometida, diga amém. Mas não necessariamente esse caminho vai ser tão simples. Elas costumam ler a palavra pela manhã e eu pergunto, como falei para vocês, o que elas entenderam. E elas estão lendo o livro de Êxodo. Na passagem que diz que os israelitas estão indo para a terra prometida. E durante o dia vem uma nuvem e durante a noite tem uma chama de fogo, né? E todas as vezes que a nuvem ela é erguida, automaticamente o povo de Israel, ele junta, né, literalmente as trouxas lá, e eles seguem a nuvem. E aí eu falei para elas, engraçado, né, Sara? Sara é a minha mais velha. Eles estavam no deserto e Deus estava providenciando tudo. Aí eu falei para elas assim,
Ou seja, o problema não é onde você está. Porque eles estavam no deserto. Quem quer estar no deserto aqui? Ninguém. Mas vocês concordam comigo que o problema não é o local? Porque até no deserto Jesus trazia nuvem para diminuir o calor. Durante a noite, na escuridão, ele coloca uma chama de luz para clarear, porque Jesus é a lâmpada para os teus pés, é a lâmpada para os nossos pés. E aí chegou o momento onde eles não queriam mais ver um certo alimento. Deus manda um maná então para eles. E eles estavam aonde? No deserto. Então para de achar que o local que você está é ruim. Não é. O local onde você está não é ruim. As pessoas que estão com você não são ruins. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai proporcionar paz para essas pessoas. Você vai proporcionar alegria para essas pessoas. Você vai ter conselhos para essas pessoas. Esse ambiente vai mudar por causa da tua presença. Diga amém. Amém. O ambiente onde você está, independente do histórico que tinha, com a tua presença cheia do Espírito Santo, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Porque Deus fazia isso. Deus fazia isso, Deus fez isso. Ou seja, não se deixe intimidar com essas ondas que se levantam contra as suas finanças, contra a sua família, contra a sua saúde ou qualquer área da sua vida. Em meio às tormentas desse percurso, nós iremos chegar a outra margem se nós estivermos com Jesus. Esse é o grande caminho para nós vencermos. Se nós estivermos em meio a essa tempestade, mas se nesse percurso eu estiver com Jesus, pode ter certeza, você vai chegar na outra margem. Você vai vencer essa batalha. Você vai perceber claramente que aquilo que era uma luta hoje não é mais, porque eu recorri a Jesus, eu busquei direção em Jesus, eu descansei em Jesus e Ele me deu vitória. E aqui você vai perceber claramente que há aqueles que se apegam em Jesus, colam em Jesus, chorando, tristes, mas se apegam. Como você vai ver também nessas situações, aqueles que se afastam. Quando a gente lê a passagem ali de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, vai dizer assim, fortaleça sua fé na palavra de Deus, pois todo aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa mesma tempestade, ela veio sobre aqueles que construíram sua casa na areia. Então veio as chuvas, vieram as tempestades, vieram os ventos, e essa casa caiu. Vocês concordam comigo que a tempestade ela virá, independente se você está firmado em Jesus ou não? Vai vir. João 16:33. No mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque como Jesus venceu... Gente, vocês concordam comigo? Eu gosto de ver esses coach falando, né? Mas geralmente o coach ele fala sobre o quê? Sobre aquilo que ele doou, sobre aquilo que ele tem propriedade, sobre aquilo que ele enriqueceu, né? Prosperou. Aí ele dá palestras, ministra palestras sobre o assunto, porque ele doou. Se Jesus venceu, ele tem ou não tem propriedade para te ensinar a vencer? Pronto, meu amigo. Pronto. João 16:33. No mundo você vai ter aflições como Jesus teve, mas tenha bom ânimo,
Porque Jesus venceu e Ele tem propriedade para te ensinar a vencer. Tenha bom ânimo. Ou seja, essas tempestades que você está enfrentando, pode ter certeza, as pessoas do teu lado estão enfrentando. Não necessariamente são as mesmas, mas estão enfrentando também. Alguns é na vida financeira, outros na vida, na saúde, outros na vida familiar, outra na vida estudantil, outra na vida profissional, mas estão enfrentando problemas. Meu pastor, ele pergunta, ele costumava dizer assim, ele é falecido, ele costumava dizer assim: quem tem problema levanta a mão. E todos, independente, levantavam a mão, porque todos nós temos problemas. O problema não é ter problema, o problema é diante do problema não ter Jesus. O problema não é o deserto, é não ter Jesus, não ter Deus te guiando nesse deserto. O problema não é essa tempestade que está quase afundando o teu barco, é você não correr para Jesus, que está perto de você. Jesus está perto de você. Ou seja, mantenha seu foco no que Ele tem para você após a tempestade. O que você está visualizando? Para quem que você está orando? O que você está colocando diante de Deus? Mantenha o seu foco naquilo que está após essa tempestade. Porque uma coisa é certa: a tempestade ela vai cessar e você vai chegar. Com quem? Com Jesus. Fica de pé. Glória a Deus, só tenho 3 minutos, aleluia. Fica de pé. Pai, nessa tarde, Tu conheces os Teus filhos. Eu não sei qual foi o barco que eles pegaram. E muitas vezes pegaram esse barco contigo. Pegaram esse barco porque o Senhor falou para eles pegarem o barco. E nesse barco que o Senhor orientou para entrar, as águas estão querendo afundar esse barco. E se eles estão correndo para o Senhor, eles não estão errados, porque o Senhor os levou para esse local. Se essa é a situação, Pai, eu tenho certeza que eles estão correndo para o Senhor. E o Senhor tem poder para fazer com que esses ventos diminuam, para que essas ondas cessem. Mas também há outra situação: aqueles que entraram em um barco aonde o Senhor não pediu para entrar, aqueles que falam aquilo que o Senhor pediu para não falar, aqueles que estão fazendo coisas que o Senhor pediu para não fazer. E talvez nesse momento o barco está afundando também. Mas vão correr para quem? Vão pedir para quem diminuir essa tempestade? O Senhor nos ensina nessa noite que o problema não é a tempestade, o deserto, essa batalha, mas é estar longe do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nesse momento nos convença da necessidade de nos voltar para o Senhor. Porque nos voltando para o Senhor, nós encontramos a paz que nós precisamos diante dessa situação. Talvez nesse momento a vontade é chorar, é sair correndo, é deixar tudo. Que o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, dê a força necessária. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abrace essa pessoa nesse momento. E as ordens que acalmam essa dor, as ordens que acalmam essa tempestade, essa batalha, seja dada em nome de Jesus. Que nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus, aqui todos nós, aqueles que nos ouvem, entendam que o problema não é o deserto, o problema não são as tempestades. O problema é estar longe do Senhor. E
ao compreender isso, que eles retornem à tua casa, que eles se voltem para o Senhor, em nome de Jesus. Quebranta o coração, convence do pecado, da justiça, do juízo. Aumenta em nosso coração o temor pelo teu nome, a necessidade de estar à tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha canção e o meu louvor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és pra mim, Tu és a salvação, és o meu dono, minha canção, minha e o meu louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como você foi visitado nessa tarde, né? Porque eu sei que Deus, Ele fala e faz do jeito dele. Amém. Pode encerrar o pedido. Quem trouxe pedido de oração nessa tarde, a gente está com uma caixinha aqui. Amém? Você pode colocar lá. Mas queria que você estendesse suas mãos aos céus assim. Deus, nós queremos te louvar, porque nós estamos em um ambiente onde a tua palavra é ministrada, onde o Senhor nos envolve, nos ensina, nos confronta. E nós queremos te agradecer, porque é nesse ambiente que nós iremos, meu Pai, compreender a necessidade da tua presença. Vem sim sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família, sobre o cabeça, sobre a mulher, porque a essa o Senhor dá sabedoria para a edificação do lar. Deus, vem sim, meu Pai, sobre nós enquanto profissionais também deste lugar, que nós sejamos, meu Pai, como Jesus nesse barco, que nós possamos trazer a paz, a alegria, Deus, em nome de Jesus, o conselho, para que Deus possamos prevalecer, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, nossas chefias, aqueles que estão à frente, meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos nós instrumento de salvação neste lugar, que possamos ver, Deus, em nome de Jesus, as tuas maravilhas acontecerem aqui para a salvação de pessoas em nome de Jesus. Amém? Com as tuas mãos estendidas, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Uma tarde abençoada para todos, em nome de Jesus. Sobre as